Krishna. Hoje o Splendor Talk Show vai ter a honra de receber o Dr. Luiz, que é doutor 2 vezes. Ele é dentista e ele é advogado. Ele não é político, mas ele é pré-candidato a prefeito de Pindamonhangaba. E promete, botar para quebrar. Como é que é isso? Conta para nós que partido é esse. E aí, tudo bem? É um prazer enorme ter você aqui, viu? Obrigado, Maristela. Sangue novo. Sangue novo. Gostaria de agradecer o convite para o programa. Gostaria de parabenizar o programa. E dizer para você que realmente é tudo isso que você falou. Hoje, eu como pré-candidato a prefeito de Pinda, nós estamos aí para trazer uma nova Pinda. Tá? Partido do General Mourão, PRTB. Tá com o Mourão, tá comigo. É um partido muito sério, tá? E que vem aí como vice do Bolsonaro e pretende fazer uma grande mudança na política, né? Agradeço a respeito do meu currículo, porque, na verdade, hoje eu consigo conciliar as duas profissões. Tá? Mas como é que essa história começou? Bom, você não é político. Na verdade, olha, essa história começou numa grande brincadeira, porque eu sou formado em odontologia, formei pela Faculdade de Taubaté, Unital, e eu tenho uma grande amiga, e ela começou a trabalhar no Ministério da Saúde, e ela falou, tô em Brasília, quando é que você vai vir me visitar? E aí começou-se um grande projeto que eu comecei a desenvolver um trabalho junto com as prefeituras. Porque eles precisavam de um representante em São Paulo que desenvolvesse o trabalho deles lá. E eu me propus a fazer isso, né? Então, quer dizer, esse sangue na veia estava ali. Não, exatamente. A hora que eu cheguei em Brasília, eu fiquei tão impressionado com a cidade quando eu cheguei em Brasília. E aí eu simplesmente me apaixonei. E a partir daí começou-se uma história que vem se desenvolvendo projetos em cima de projetos. E foi onde tudo começou. Então, na verdade, começou lá. E dali pra frente eu comecei a ir para Brasília frequentemente, comecei a ter um conhecimento com algumas pessoas e, logicamente, para desenvolver todo esse projeto, que é um projeto muito bacana para os municípios. Me diz uma coisa, e você é o único concorrente que não é político? Sim, sou o único concorrente que não tenho relação anterior com a política. Com a política. Porque hoje, o que a gente percebe, tá, Maristela? Hoje, o que nós vemos na grande maioria dos candidatos é que eles já têm aí um passado político, um passado partidário, e a gente sempre vê que tudo parece que, naquele ciclo de 4 anos, parece que tudo fica ali patinando numa mesma sintonia, com aquela promessa de que tudo vai se renovar e tudo vai mudar, e a gente vê que no decorrer de um novo mandato, as coisas continuam as mesmas, né? Isso precisa mudar. Né? Verdade. E como é que você vê as necessidades de Pindamonhangaba, por exemplo, e especificamente esse lado aqui do Vale do Paraíba, o Ribeirão Grande? Qual é a sua visão das necessidades mais importantes? Enfim. Vamos colocar a situação pontual de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é uma cidade com uma extensão territorial, uma cidade plana, uma cidade favorável. Ela tem recursos naturais. Se eu não me engano, são quantas cachoeiras? São 27 nascentes. 27 aqui nessa área que é chamada Mãe Água, né? Exatamente. 27 nascentes de águas cristalinas. Cristalinas, né? Então, quer dizer, numa região que a gente está aqui, da Nova Mucura, para pensar o que isso traria para o turismo da cidade de Pindamonhangaba. Isso não está sendo explorado. E como aqui o Piracuã, tem várias... nós temos a questão vários braços. Nós temos a questão do bondinho que vai até Campos de Jordão, mas que não está por Monteiro, Lobato. Que passa pela região aqui da Serra, região serrana, e que está parado. E que era um nicho
que era explorado, mas não da forma como deveria. Ser divulgado. Exatamente. Coisas históricas, lugares históricos. Colocando uma outra questão pontual, acho muito importante até na última conversa nossa, até você me deu a alegria de falar a respeito da sua cadeira, né? Da Academia Pindamonhangabense. Poxa, isso pra gente é motivo de orgulho. Por quê? Porque as pessoas, a população de Pinda, elas não sabem o que acontece na cidade. Então hoje, pontuando a questão cultural da cidade, nós precisamos também melhorar isso. Temos museus, né? Eu acho que o que seria interessante? Nós colocarmos um programa junto às escolas municipais e estaduais da cidade, de visita cultural aos museus, saber a história de Pindamonhangaba. As pessoas não sabem a história de Pindamonhangaba. Né? E o turismo gera emprego, o emprego gera dinheiro. Exatamente. E assim se pode enriquecer toda essa área, não é? Exatamente. São coisas interligadas. Sim. Né? São coisas interligadas. E hoje, o que a gente percebe? Tudo isso está adormecido. Né? As pessoas não comentam, até comentam, falam, poxa, mas precisa-se de um incentivo para que isso volte a acontecer. Né? Então, uma das questões que Pindamonhangaba está esquecida, dentre as outras, né? É essa questão do turismo, da cultura, que pode ser muito bem explorado e que infelizmente não é. Como é que está a saúde aqui? Olha, a saúde, veja, o que acontece com a administração hoje? Só vou dar uma parte. O pronto-socorro municipal daqui levou 2 puxões de orelha por um canal de televisão aqui da área por causa de 2 incidentes que aconteceram. Sim. E logo após isso, parece que a coisa deu uma melhorada. Me parece que reformaram o pronto-socorro. Sim, os postinhos estão funcionando melhor, mas ainda não está, né? Ainda não está. Na verdade, assim, existem questões pontuais. Eu acho que tudo a gente tem que analisar a gente tem que analisar o macro e a visão, né? Como que tá. Então, hoje, se você for conversar, eu tenho ido muito aos bairros, tá? Aos bairros da periferia, Feital, Araretama, Moreira César. Sim. Então, o que a gente vê das pessoas hoje é uma reclamação generalizada. Sobre saúde. Sobre saúde. Sobre saúde. Por quê? As pessoas reclamam de demora de exame, exames que ficam na fila 6 meses. E outra coisa, eles pedem exames em outras cidades, que é um absurdo. Em outras cidades. Para Guaratinguetá, Lorena, imagina, a pessoa que mora aqui não tem nem recurso para chegar lá. Exato. E aí tem uma outra questão também que barra, que a gente fala, na verdade isso que você está dizendo é a questão entra no quesito da saúde suplementar. Então às vezes o que acontece? Quando o município ele não tem condição de atender a demanda, delega-se a outros para que façam os exames, para que as pessoas não fiquem na fila. De um certo modo, isso até tem uma relevância pela questão de tempo de tratamento e alguns exames que precisam ser feitos com uma certa urgência, tá? E outro, a questão do paciente. Agora, veja, existem situações em que o paciente às vezes precisa despender de próprio recurso, não tem um carro da prefeitura para levar. Muito ainda precário. Precário. Você vai trabalhar nisso? Precisamos trabalhar nisso. Um dos projetos que eu tenho é exatamente diminuir essa fila de exames com questões pontuais de extrema necessidade. É igual quando você chega no hospital, tá? Então, quando você chega no hospital, você está com um problema. Lá eles põem uma pulseira, né, em você, é vermelha, muito urgente, e aí as coisas amarela, verde, e aí, de acordo com o tempo de espera, você é atendido. Hoje, o projeto é para a gente tentar reduzir essa fila de exame, no sentido de dar prioridade para os exames que precisam ser feitos com mais urgência, entende? E o município poder atender essa parcela da população, isso é muito importante. Analisando a questão pontual da estrutura do hospital, realmente está muito bonito, o hospital foi reformado, o hospital recebeu verba,
do governo estadual para que isso acontecesse. Se eu não me engano, acho que foi R$1.800.000, tá? Para fazer a reforma lá. Só que o que acontece? O que a gente vê da população? Demora o atendimento, às vezes não é atendido, né? Falando dos exames, e muitas vezes falta uma gestão da saúde como um todo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pontual. Mas isso está geral, né? Isso está geral. No Brasil inteiro. Isso está geral. Né? No Brasil inteiro. O que acontece hoje, a gente tem que pegar como exemplo, porque o município, a gente fala da questão estadual, federal, é uma coisa, mas se você pegar um município hoje, para você administrar esse tipo de problema, você consegue minimizar. Eu acho que, assim, hoje, para a gente poder resolver a questão, é tempo. É claro. É tempo. Mas você consegue minimizar. Como você consegue minimizar? Você apresentando um projeto de gestão onde você vai conseguir diminuir o problema. Tá? E como que você vai fazer isso? Você tendo pessoas competentes ali para poder estar gerindo. Me diz uma coisa, e a equipe? Como é que você está montando essa equipe? Olha, a equipe... a equipe escolhida a dedo. Ah, é? A equipe escolhida a dedo. Também tudo gente nova, a maioria. Sim. Tudo sangue novo. Sangue novo, gente que tem aí experiência na área, que se propõe. Uma equipe realmente comprometida, tá? Hoje, e é difícil, não vou dizer para você que é fácil. Sim. É difícil hoje a gente ter uma equipe de responsabilidade, porque assim, às vezes, o que acontece? Você sabe que a política, hoje, as pessoas falam assim, eu não quero saber de política. As pessoas não querem debater sobre política, não querem conversar sobre política. As pessoas precisam se aproximar mais, porque hoje nós temos uma ferramenta que é o celular. E o celular, ele é assim nós estamos conversando aqui, de repente se eu falar alguma coisa que não é verdade, 10 minutos depois vai estar alguém ali desmentindo e vendo e falando, olha, isso não é verdade. Sim. Então, as pessoas precisam se inteirar mais do assunto política, porque a política é que define o nosso destino. E somos nós, povo, que tem que arrumar as coisas. Exatamente, porque exigir. Se ninguém levantar a manga... Exigir. Não vai. Não vai. Então, o que acontece hoje? Essa ferramenta nos permite escutar a população, escutar as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E é isso que você está tentando fazer, pegar pessoas que não estão ligadas à política, mas que querem atuar para o bem comum do Brasil, da comunidade. Do município, seja lá o que for. Exato. Isso é um trabalho, Maristela, de engajamento. Hoje, se nós formos analisar a política, ela não é vista muito com bons olhos por grande parte da população. Por quê? Porque as pessoas, elas têm aquele comprometimento pontual, próxima à eleição, de modo que elas querem se garantir, né? E hoje nós estamos tentando mudar essa cultura com uma nova política para que as pessoas, depois que você atinge o seu objetivo, você conversar olho a olho com aquele que te elegeu. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho também legal que, assim, em município é muito mais fácil. Sim. Você, na verdade, até ter um contato com quase todo mundo. Sim, isso é muito legal. Muito legal, é muito importante. Muito legal você ter essa empatia com a cidade. Eu sou nascido, criado em Pindamonhangaba. Na verdade, eu tenho uma história. Eu estudei nos Estados Unidos, né? Eu fiz parte do meu colégio, depois voltei para fazer odontologia. Né? E eu tive um tempo que eu estudei na Califórnia, tudo, mas eu nunca deixei de sair de nunca saí de Pindamonhangaba. Então, já tive consultório aqui, hoje eu estou só com o escritório, tenho o Instituto em Taubaté, onde eu desenvolvo um trabalho social, e assim, é muito importante. Hoje, o que a gente percebe também, que não só essa interação com o município, mas dos municípios. Tá? Então, hoje você vê a integração. Hoje você vê a cidade de Aparecida, você vê Roseira, você vê Taubaté. Hoje, essas cidades aqui que estão ao redor de Pinda, tá? Estou dando um exemplo pontual. Essas cidades, elas não interagem. Por exemplo, nós temos a questão da festa lá da Nossa Senhora Aparecida, dos romeiros que vão lá para a igreja, enfim. Necessita de hotel, às vezes não tem hotel,
às vezes eles não têm um local. Quer dizer, por que não poderia haver uma integração com a cidade de Pindamonhangaba para acolher essas pessoas que vêm? Né? A mesma coisa funciona como Taubaté. Hoje, as pessoas falam assim, o comércio de Pindamonhangaba, hoje, as pessoas elas estão habituadas assim, não tem tal coisa, vai em Taubaté que em Taubaté tem. Então a gente precisa acabar com essa cultura de Pindamonhangaba. Hoje você vê Pindamonhangaba, por exemplo, hoje é sábado, né? Sábado, você vê à noite a cidade, ela não tem um evento. Não tem. E nesse ponto, Pindamonhangaba é muito devagar. Devagar. Não acontece as nada pessoas, de teatro, não tem cinema. Não tem cinema. Tem cultura nenhuma. Não tem cultura. Não, então, não tem, hoje, isso é importante. Hoje nós precisamos resgatar. falar com a Regina Duarte. Sim, exatamente. Vamos lá falar com ela, agora, né? Que ela é a nossa secretária. Meu querido, eu tô amando a conversa, mas o nosso programa tem um tempinho limitado. Tá acabando? Não acredito. Vai voltar muitas vezes até lá. Com certeza. Mas eu até gostaria também de aproveitar o ensejo que nós estamos terminando o programa. Eu gostaria de saber, porque nós já conversamos, eu sei que você tem alguns projetos bons para a cidade também. Gostaria de convidar. O que o seu público acha disso? Ulala! Aceita meu convite? Pra quê? Não sei pra quê. Eu gostaria de convidar para sair como pré-candidata a vereadora para a cidade. Não é uma ótima ideia? O que meu público acha? Vamos escutar a opinião deles? Eu vou escutar. Eu vou ter que escutar. Vai ser um grande prazer. É uma decisão muito séria. Sim, mas é uma decisão séria, mas tenho certeza que a nossa parceria vai ser muito boa. Olha, também acho que sim. Vamos ver o que o público acha. Eu vou aguardar. E quero que você dê a resposta aqui no seu programa. A gente faz outro programa. Fazemos outro programa? Com certeza. Perfeito. Fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ter sangue novo, pessoas assim com a mente limpa, com a mente fresca. E vamos em frente, que atrás vem gente. Nossa, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença. Quero dizer que é um prazer estar com você, conversar com você. Tanto eu não percebi o tempo, achei que nós tínhamos aí mais... Mas você ganhou mais tempo. Acho que o público vai adorar conversar, ouvir você falar. E aí quero voltar mais vezes para a gente discutir muitos assuntos, acho que tem muita coisa bacana, mas mais uma vez gostaria de agradecer aqui a presença no seu programa, essa vibe, essa atmosfera boa, né, que você transmite, vocês transmitem pra gente, assim a gente sente muito bem. E quero voltar logo. Vamos voltar, sim. Muito obrigada. Nada. Um abraço carinhoso. Muito obrigado a todos vocês. Hare Krishna. Obrigado. Krishna Shakti Astute. Que a força de Krishna esteja com você. Hare Krishna.